Então, é exatamente esse o gatilho da prova. E por que isso é muito forte no digital? O que é uma prova? É um depoimento. Né? A gente até brincou aqui antes de começar, cada um de vocês vai dar um depoimento, mas um depoimento é uma prova muito forte. Tá? Às vezes, uma pesquisa de satisfação que você recebe por e-mail, você preenche, aquilo é uma prova. O Uber, depois que você faz a corrida, ele fala lá, classifica aqui com 5 estrelas. Aí você classifica, aquilo é uma prova. Tá? Então, existem diversas formas da gente captar essas provas no digital. Às vezes, uma simples mensagem via direct, você printa a tela, você reposta no seu stories, aquilo serve como prova. E quanto mais provas você tiver, mais fácil depois de uma outra pessoa encontrar similaridade com aquela pessoa que atingiu seu resultado. Então a gente vai ver mais para frente que isso daí vai tornando os nossos resultados exponenciais ao longo do tempo. E aí o coletivo de provas, que é o que eu estava falando, conforme vai captando, é prova social. Outro gatilho mental muito forte. Então, um conjunto de provas vai assim, se todo mundo está falando que aquilo é bom, então deve ser bom mesmo. Então, é mais forte, tá? Agora, pensa assim, ó, tem 2 barraquinhas de limonada. As 2 vendem a limonada a R$1. Você não conhece nenhuma, tá? Você não teve indicação, você não teve nada. Aí uma está com uma fila gigantesca e a outra não tem ninguém. Na hora que você olha, você pensa assim, inconscientemente, aqui deve ter alguma coisa. Aqui deve ser ruim. Alguém já descobriu algum segredo ali. Eu vou pegar a fila. Então a fila é um gatilho mental fortíssimo. E aí, agora que vocês sabem o segredo, né? Por que quando, época de balada, não sei se todo mundo frequentava, mas pelo menos ver isso daí você já viu acontecer. Antes da balada abrir, forma aquela fila na rua. Aquele monte de gente esperando e você fala, você passa lá e fala, esse lugar deve ser bom. Porque, a galera tá lá esperando, é porque deve ser bom. Aí você passa numa balada que tá vazia, sem fila nenhuma, você fala, oxe, será que tá vazio lá dentro também? Será que é bom? Será que isso aí vai fechar? Então, esse é o gatilho mental da prova social. Tá? Então, um conjunto de provas vai trazer a prova social e as filas, né? Como você gera filas também. Você pode falar assim, vou abrir inscrições aqui para o meu curso, só vai entrar nessa semana aqui. Então, pessoal, faltam só 10 vagas, faltam só 20 vagas. Você cria uma fila de pessoas para poder participar do seu evento, para poder se matricular ou esperar pelo seu serviço, tá? Então, isso daqui é um gatilho mental também muito poderoso. E agora, chegou a hora de eu falar do queijo. O famigerado queijo que estava lá na apresentação, que é o gatilho mental da reciprocidade. Esse daqui é aquela velha conversa do funil de que não existe almoço grátis. O que é a reciprocidade? A reciprocidade é a gente dar tanto conteúdo de graça, você dedicar tanto esforço ali, fornecendo conteúdos, e é importante que seja intencional. Lembra, o conteúdo ele tem que tirar o seu prospecto do ponto A para o ponto B. Então não adianta só você soltar conteúdo por soltar, gravar qualquer coisa por gravar. Você tem que, dentro do seu negócio, dentro do serviço que você presta, se mostrar, né, ali um especialista, e mesmo seu conteúdo gratuito tem que fazer algum efeito na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, na minha área, que é a parte de liderança, carreira, esse tipo de coisa, eu solto um conteúdo assim, como descrever o seu cargo no currículo. É um pedacinho de um conteúdo. Como colocar suas informações pessoais no currículo, como se vestir para uma entrevista. Então a pessoa vai assistindo os conteúdos gratuitos e aí eu tiro ela do ponto A e ponho ela para o ponto B. Então ela vai sentindo que ela vai melhorando um pouquinho. E aí o que ela pensa? Se o gratuito é bom e já fez eu ter resultado, imagine o pago. Tá? Então essa daqui é a reciprocidade. O que tem a ver com o queijo? É a técnica do queijo do marketing. Então, muitas vezes a gente já foi no mercado, foi em algum evento, quermesse, aí tem sempre lá alguém com uma bandejinha com os queijos palitinhos assim, né? Aí você vai lá, quer provar o queijo? É de graça? É de graça. Aí você vai lá e faz a degustação do queijo. É bom. E aí você vai e compra o queijo inteiro. Então, é você dar um pedacinho do queijo para a pessoa sentir vontade de ter o queijo inteiro. Então, o conteúdo gratuito é o pedacinho do seu queijo. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, legal, entendi a técnica do queijo, já fui manipulado por isso, mas por que tem uma bala ali? Por que tem uma Sete Belo? Gente, isso daqui é mais velho que andar para frente. Quem usa a técnica do queijo é o vendedor de bala do Farol. Então, olha só esse gatilho mental
como ele é fortíssimo. Antes você chegava, parava com o carro, ele ia lá, apoiava a balinha no seu retrovisor e ia seguindo na fila. Vendia algumas balas ali por oportunidade, talvez, por praticidade, mas aí chega uma hora que todo mundo já... Não é mais novidade, né? Você para em todo farol, tem todo mundo com a balinha. Aí um cara teve a sacada e falou assim, pega essa balinha aqui, experimenta essa balinha aqui, sem compromisso, não é de graça, não pode, é presente. E aí você, por reciprocidade, né? Olha só o peso da palavra, né? Quando você recebe a balinha, você fala obrigado, né? Você se sente obrigado a agradecer aquilo. Isso é a reciprocidade. Aí você fala, pô, o cara me deu a balinha aqui, não vai fazer falta para mim, né? Vou comprar o pacotinho dele. Então, esse é o gatilho mental da reciprocidade. E no digital é o conteúdo gratuito, tá? Você também pode, às vezes, em campanhas, a gente vai ver mais para frente também, fornecer alguma coisa, um curso gratuito, um e-book, em troca de pegar o contato daquele seu prospecto, tá? Então, normalmente você posta um conteúdo, a pessoa só assiste e não faz nenhuma ação. Mas às vezes você quer captar já o contato daquela pessoa. E aí você fala, olha, eu te dou aqui um e-book gratuito e você me dá o seu e-mail, né? Então cadastra seu e-mail, você recebe o e-book, tá? Então, gatilho mental da reciprocidade. E esse daqui é um dos mais fortes, né? Que mexe com a gente para a gente tomar decisão e comprar por impulso, que é a escassez. Gatilho mental da escassez ativa a urgência, tá? Urgência. O que é? Imagina que você está querendo comprar um apartamento ou uma casa e aí você vai lá, né, no loteamento e aí tem ainda umas 300 lotes para você escolher. Aí você fala, mas qual que tem? Aí o vendedor destreinado fala assim, tem os 300, aí você pode escolher. Aí você fala, tá bom. Não, então eu vou ver, depois eu volto aqui e converso com você. Por quê? Quando não tem escassez, quando você pensa, eu tenho 300 opções de casa, de lote para escolher, você não precisa ser tão urgente. Você fala, meu, demora para o pessoal comprar a casa, vai para ocupar os lotes, então eu tenho tempo para pesquisar melhor. Então você não gera urgência. Agora, por mais que esteja vazio ali, né, os lotes e tudo mais, ele fala, qual que tem? E aí ele fala assim, olha, eu tenho um aqui embaixo e um aqui em cima, são minhas duas últimas unidades. Nesse momento faz, opa, eu tenho que tomar a decisão logo. E aí, ou eu escolho agora qual que eu prefiro, ou se eu demorar um pouquinho, vai ser a que sobrar. Tá? E às vezes em loja de shopping é a mesma coisa, você vai comprar um tênis, ele fala, esse é o último número do tamanho do seu pé. E aí eu vou pedir um pouco de cuidado, então anota no digital, que isso está cada vez mais frequente, e aqui a gente está usando técnica, não está usando sorte, tá? Que é manter integridade. Então numa venda, às vezes uma venda de shopping, tal, às vezes o cara até tem um estoque e ele propositalmente gera uma escassez que você não tem controle, não tem como validar esse tipo de coisa, né? E aí você às vezes ou acredita ou se arrisca. Você fala, agora que você sabe o gatilho mental da escassez, você fala, não, estou usando escassez, depois eu volto e compro. Aí às vezes você vai voltar e ele vendeu, era o último par mesmo, aí paciência. Mas no digital, a integridade é muito importante. O que é a integridade? Usar com prudência. Então, use a escassez se realmente existir escassez. Você vai abrir uma venda de curso, e aí você pode usar a escassez, por exemplo, por um período. Você fala, as inscrições são até sexta-feira que vem. Então, deu sexta-feira, fecha. Fecha, porque depois vai vir alguém e fala assim, eu perdi a inscrição, consegue fazer? Você fala, não, vou dar um jeitinho aqui, e aí consegue, pronto. Aí você perdeu toda a sua credibilidade. Aí você soa como hipocrisia, né? Mesmo seria para aqueles anúncios que tem faltam poucos minutos, você está comprando alguma coisa, está lá o Exatamente. reloginho já contando, Sim. falta tantos minutos, você tem um período, um tempo certo para comprar, senão diz que acaba. Sim, exatamente. Esses reloginhos são já alguns robôs programados que você acessou a página, ele já conta o tempo a partir do seu acesso, aí pode ser por tempo, pode ser às vezes por estoque, ele fala, só tem mais 2 itens em estoque, né, esse tipo de informação. Mas é o gatilho mental da escassez sendo utilizado no digital. Então, se é íntegro ou não, aí a gente não tem como afirmar, tá? Mas eu passando aqui o conhecimento para vocês, eu reforço que tem que usar com integridade. É a mesma coisa de tipo, a Tramontina vem de faca, mas se a pessoa vai usar para cortar o pão ou para matar outra pessoa, aí já não é responsabilidade da Tramontina.